Pai do Senhor Jesus, mais uma vez aí, Marcos Souza, do canal Explicando a Bíblia. A gente vai falar um pouquinho hoje, gente, sobre a lei e a graça. Paulo aos Gálatas, pregando a graça para os gentios, tá? Paulo, na verdade, ele pregava para judeu e para gentios. Só que a função de Paulo, pelo que ele fala, e você vai ver aqui, tá? Vai ler junto comigo. Paulo foi separado para pregar o evangelho para os gentios. Nós, tá, gente? Todos que não são judeus são considerados gentios, tá bom? Então, hoje nós somos igreja de Cristo. Não existe mais nem servo, nem escravo, né? Nem judeu, nem grego, nenhum. Hoje é tudo um em Cristo Jesus, tá bom? Então a diferença é essa. Jesus veio para unificar tudo isso e acabar com a diferença. Mas Paulo, naquela época, nós estamos falando aqui do primeiro século, tá, gente? Quando a gente fala nos anos 70, não é os anos 70, 80 agora não, gente. Muitas palavras minhas aí, muitas soam que eu estou falando dos anos 70. Não é anos 70, é o primeiro século, ou seja, do ano 1 até o 70, tá, gente? Primeiro século, todo mundo sabe que ia até o 100, né? Então, o primeiro século são 100 anos, o século, né? Inclusive não é exatamente, né, o ano 100, essas coisas todas, tem uma diferençazinha. Mas é primeiro século, quando a gente fala anos 70, ano 70, tá? Chegou a falar um pouco de anos, mas não é ano 70, tá? Então, aquele período daquela geração de Paulo, de Jesus, de Pedro, de João, tá? Então, todas aqui dos discípulos daquele período, aquela geração, a primeira geração do primeiro século, tá bom, gente? Então a gente vai estar falando aqui agora, mais uma vez, sobre isso, sobre a lei e a graça. Então, Paulo está aqui, ó. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de promessa alguma, de pessoa alguma, tá, gente? Promessa não, pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Tô falando de Jesus, claro. E todos os irmãos que estão comigo, a igreja da Galácia, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados. Tá aqui, gente, ó, já começa, tá, com uma frasezinha aqui, ó, para vocês entenderem, tá, que Jesus já levou os nossos pecados. Nós vamos falar muito sobre isso aqui nas próximas pregações, tá, gente? Ensinamento, vamos botar assim, tá? Que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era, tá aqui, ó, desta, gente, que ele está falando, é lá, acabei de falar aqui, tá? No primeiro século, do ano 1 até o 100, presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Vamos parar um pouquinho aqui? Você escuta isso sempre na igreja, né? A igreja de hoje, você escuta muito isso dentro da igreja de hoje. Só que essa frase aqui, gente, não tem nada a ver com a igreja de hoje, tá? Você escuta muito isso. Que se te apresentarem outro evangelho, como eu estou falando agora, tá? Que seja anátema, né? Essa é a palavra, que o cara é uma heresia, é aquelas porra todas. Então, o que Paulo está querendo dizer é que não tem nada a ver com o que os pastores falam isso na igreja. É só você ler, porque eles ensinam pra gente que tem que ser o que eles querem. Fiquei 24 anos aprendendo assim, né, gente? Eu não sou nenhum bobo. Eu também ensinei assim. Eu aprendi assim, ensinei assim. Então é uma regra. Você entra na igreja, você aprende, você não sabe nada, então você aprende daquele jeito, eles te ensinam e assim vai. E eu não culpo os pastores, não culpo as pessoas que estão andando na igreja hoje não. Porque eu também fui assim. Eu fiquei 24 anos tendo que comer o português, engolir o português que eu aprendi na sala de aula, mas você vai para dentro da igreja, você lê a Bíblia, esquece o português, lê o que eles te ensinam.
tem que ser desse jeito aqui. Então é tipo uma lavagem cerebral, vamos ser bem realistas, tá? Porque você elimina o português. Hoje eu não elimino mais o português. Hoje eu estou lendo, interpretando o texto como manda o português, tá? Mas dentro da igreja você não esquece o português. Aqui você tem que interpretar, aqui tem que ter exegésica, né? Então a exegésica, ela elimina o português e bota de acordo com o que os evangélicos querem, os pastores, os doutores, tá? Os que conhecem a Bíblia, dizem, né? E na verdade eu achava que era isso, que eles conheciam a Bíblia. Só que hoje eu vejo que, infelizmente, dá até pena de ver tanta gente aí. Gente, eu fico tentando imaginar como que um Silas Malafaia, como que uns caras desses tão inteligentes, que para eles, meu amigo, isso aí tá completamente certo. Entendeu? E eles vão lá e batem em cima. Mas como ele tem um poder, já tem anos de igreja, já tem patrimônio de milionário, então você não tem nem como brigar com os homens desses, tá? Mas se você quiser conhecer a Bíblia, se você quiser sair desse mundo mentiroso, que eu vou ser bem sincero com vocês, é um mundo mentiroso. Eles aprenderam assim, eles vão ensinando assim e vão passando de pai para filho, e é assim que acontece hoje dentro das igrejas, tá? Só que, gente, é uma mentira. Vocês, infelizmente, o dia que acordar como eu acordei, vocês vão, pelo amor de Deus, não volta mais. Podem me chamar de desviado, podem falar que o que eu quero é viver a vida, que eu quero beber, que eu quero curtir, pode falar o que quiser. Mas eu não consigo mais entrar numa igreja evangélica para ouvir essas mentiras que eles falam hoje. Eu não vou conseguir ficar sentado num banco, tá entendendo, gente? Ouvindo essas mentiras, porque hoje eu conheço a verdade. Tá? E eu vou tentar te explicar. Se você quiser, você vai até o final do vídeo, que você vai entender o que eu estou te falando, tá? Tá escrito, só que a gente não lê o que está escrito. A gente tem que ler o que mandam a gente ler, tá? E a gente interpreta como eles querem que interprete. Só que não é assim. Leia comigo, use um pouquinho de português, de interpretação de texto, que eu sei que a maioria sabe um pouquinho de interpretação de texto, tá? E vamos tentar entender isso aqui, tá? Olha o que Paulo está falando. Paulo está falando para os Gálatas. Por que está acontecendo? Eles estavam se afastando do que Paulo tinha ensinado. Paulo já tinha ensinado para eles. Olha o que ele está falando. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo. Está aqui, ó, graça. Você sabe o que significa graça de Cristo? Favor imerecido, tá? Para seguirem outro evangelho. O que significa esse outro evangelho, tá? Não é o que eles falam hoje, não. Porque eu agora estou fazendo aqui um outro evangelho. Não, eu estou falando o que Paulo estava falando para os gentios, tá bom? E para os judeus que tinham se convertido. O que eles estavam fazendo aqui? Você vai entender. Eles estavam voltando do ensinamento que Paulo tinha dado, tá? Que teriam que sair da lei. Jesus veio muito bem claro para isso. Jesus, o fim da lei é Cristo. A lei foi dada por Moisés para servir de aio até Cristo. Então Cristo quando veio, Jesus quando veio, ele é o fim da lei. Acabou a lei. Agora você será salvo pela graça e não pela lei, tá? Então Paulo ensinou isso. E agora eles estavam voltando para a lei. Porque qual era a regra naquele período, gente? Os homens tinham que se circuncidar. Eu não vou explicar aqui detalhadamente o que é circuncidar. Você procura por aí, porque a regra é essa: ou era circuncidado ou era incircunciso, tá? Então os judeus, todos eles era a regra. Tanto para as crianças, quando já de pequenininho já nascia, já tinha que chegar lá e circuncidar, tá? É uma pelezinha que corta, tá? Da parte íntima do homem. Então todo homem tinha que fazer isso. Todo homem tinha que fazer isso. Todo homem tinha que participar de Santa Ceia. Todo mundo tinha que dar dízimo. E o dízimo, gente, veja bem, dízimo nunca foi dinheiro, tá? Eu tenho que falar isso aqui, vou botar um vídeo só sobre isso aí outro dia. Mas não é dízimo, não é dinheiro, tá? Dízimo era, você levava oferta para cobrir os pecados. No templo, você levava uma pomba, você levava 2 pombas, você levava um carneiro, então você levava um animal para o sacerdote sacrificar. Tá? Então, Jesus Cristo, ele veio para quê? Ele leu aqui no primeiro versículo. Veio para levar os nossos pecados. A regra era que o homem, gente, tinha que sacrificar algum bicho, certo? Lá no templo,
para encobrir pecado, tá? Jesus, que foi a promessa de Deus lá dada a Abraão, que seria o quê? Jesus viria e ele se colocaria no lugar de todos os bichos. Acabou, não tem mais bicho. Jesus seria crucificado no lugar para acabar com os pecados. Não ia mais encobrir pecado, ia acabar com os pecados. Jesus veio e ele se sacrificou por nós e ele levou os nossos pecados. Então você não precisava mais fazer sacrifício no templo e teria que abandonar a lei. Arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Era a regra. A lei durou até Cristo, então acabou a lei. A partir de agora era graça. Reconhecer Jesus como Salvador e seria salvo, tu e a tua casa. Essa era a regra. Então o que acontece? Paulo está falando aqui para eles, para seguirem outro evangelho. Eles estavam voltando para o evangelho. Ele vai explicar aqui, ó, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, isso aqui era judeus, tá? Querendo perverter o evangelho de Cristo. Olha o que Paulo está falando. Mas ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhe pregamos, seja amaldiçoado. Em outra Bíblia, em outra tradução diz anátema, tá? Eu estou botando aqui na Internacional, que é mais clara as palavras. Como já dissemos, agora repito: se alguém lhe anunciar um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado, que seja anátema, tá? Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoas alguma, nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo. Olha aqui, ó, tá aqui, ó. Olha ele falando aí, ó. Tá aí, tá? Ó, tá aí para você entender. Como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. Você lembra disso aqui, né, gente? Você já deve ter visto várias passagens de Paulo, que Paulo era Saulo, tá? Jesus teve encontro com ele, que ele perseguia, matava cristão, ele fazia parte do Sinédrio. Então ele perseguia o cristão e matava os cristãos. Então teve encontro com Jesus. Paulo ficou cego, tá? No caminho de Damasco, e ali Barnabé, né? Se eu não me engano foi Barnabé, levou ele, e lá ele recuperou a visão. Não foi isso? Ananias, sei lá, aquela coisa toda lá, que depois a gente lê aqui de novo, tá em Atos Apóstolos. Então, o que aconteceu? Ele foi lá, recebeu a visão, e dali para frente ele passou a ser um evangelho, um cristão, né? Evangélico, a palavra está na mente toda hora. Então ele passou a ser um cristão. Em vez de perseguidor, ele passou a ser cristão. Então é isso que ele está falando aqui. No judaísmo, olha só, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Tá aqui, ó. Então essa é a função de Paulo, tá, gente? Tá aqui, ó. Anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e tornei a voltar a Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus que não minto.
A seguir, foi para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia, que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer: aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus por minha causa. Tá entendendo aí, gente? Qual é a situação? O que Paulo está querendo dizer aqui? Eu vou ler mais para frente, tá? Não vou nem parar aqui. Tem pouco tempo ainda, dá pra gente falar um pouquinho mais. Mas a palavra do Senhor, Paulo está dizendo aqui, gente, esse outro evangelho é porque esses caras aqui, ó, ele mesmo fala. Mas ainda tá. Acaso busco recebi pessoa alguma? No judaísmo, aqui, ó, olha ele falando aqui, ó, no judaísmo eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente geloso. No judaísmo, gente, Paulo era judeu, então ele perseguia os cristãos, por causa da palavra de Deus. Acabei de falar para vocês. Então, gente, o que os judeus queriam? Os judeus queriam que eles estavam sendo perseguidos para circuncidar. Eles tinham que circuncidar, só que não precisava mais circuncidar. Acabou a lei, o fim da lei foi Cristo. Então Paulo já tinha ensinado isso para eles, e eles estavam voltando. Eles estavam aceitando a perseguição, que Paulo quer dizer aqui, que ele estava sendo perseguido pelos judeus, tá? Ele não voltou atrás, senão, ele não era de Cristo. Só que os judeus, eles queriam que os outros também, que estavam lá, que Paulo estava longe, quando Paulo viajava para outros países, então eles iam atrás desses caras que tinham se convertido para o evangelho e que já estavam na graça, já tinham reconhecido Jesus como Salvador, e aí eles faziam o quê? Queriam que os caras voltassem para o judaísmo. Então, o outro evangelho que Paulo está falando aqui não tem nada a ver com os dias de hoje, tá? Tem nada a ver de eu estar falando aqui e estão achando que é outro evangelho. Não, estou falando Bíblia. Só que esse é o ensinamento de Paulo, não era outro evangelho. O evangelho que está falando é sair da graça. Quando você vê falando em outro evangelho, era isso, era sair da graça e voltar para o judaísmo. Então, é isso que eles estavam querendo, voltando para a lei. Só que a lei tinha sido extinta. Só que Paulo vivia na graça. Paulo já estava falando: vocês têm que viver pela graça. Pela graça sois salvos. Não é mais pelas obras, não é pela lei, é pela graça. É por se reconhecer Jesus Cristo como Salvador, tá? Eu vou pular aqui pro 2 para ver se a gente pode falar mais um pouquinho. Tem aqui, Gálatas tem um ensinamento tremendo, gente. 14 dias depois subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tiago comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios. Tá aí, ó. Fazendo, porém, em particular aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Tá aí? Presta atenção, olha só. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Tá vendo aqui, gente? Eles eram livres em Cristo Jesus, não precisava mais praticar nada da lei. Só que os irmãos que estavam infiltrados, vendo o que estavam fazendo, como sempre tem, estavam querendo, tá vendo, nos reduzir à escravidão. O que é escravidão, gente? A lei. A lei serviu de aio, mas a lei era uma escravidão. O que Paulo vai falar aqui, que são 631, se eu não me engano, negócio da lei. Só que eles não cumpriam, mas queriam que os outros cumpriam. Jesus falou que o fardo dele era leve, não era igual isso aí. Tá, gente? Deus deu essa lei para Moisés por causa da ignorância do povo, por causa do coração duro do povo. Mas era só até Jesus. Quando Jesus viesse, ele ia acabar. Já estava decretado isso. Paulo fala sobre isso aqui, vocês vão entender direitinho. Gálatas é ótimo para essas coisas. Não nos submetemos a eles, nem por um instante, para que a verdade do evangelho permanecesse em vocês. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram então não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência.
tais homens influentes não me acrescentaram nada, tá? Pelo contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos. Tá vendo isso aqui, gente? Aos incircuncisos, tá? Ou seja, aos gentios. Assim como a Pedro, aos, tá aqui, ó. Lembra que eu falei com vocês? Que os judeus, tá vendo, gente? Os judeus, e Paulo era judeu, tá? Os discípulos foram separados para pregar para os judeus. Arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Agora, Paulo era para os gentios, tá? Os incircuncisos. Então, essa você tem que entender, hein? Você que tem aprendido a Bíblia com os evangélicos, entenda que existe uma diferença. Você que é evangélico e vai assistir meus vídeos, eu já aprendi isso. Você tem que entender isso, tá? Porque existe uma coisa para os judeus e outra coisa é para os gentios. Então, gente, existe uma divisão. Ah, não, você está falando besteira. Tá aqui, tá escrito. Leia aí que você vai entender. Paulo está ensinando direitinho. Só que mudaram tudo, tá bom? Vamos lá. Não é que, gente, bota uma coisa na cabeça. Eu aprendi a vida toda, tá? Depois que eu me converti ao evangelho, claro. Eu era católico, me converti ao evangelho. O que eu aprendi é que uma coisa é evangélico. Se você não é evangélico, você não é de Deus, tá? Outra coisa é o pessoal do mundo. Todo mundo no mundo que não é evangélico não está salvo. A diferença não tem nada disso. A diferença é quem é judeu e quem é gentio. Uma coisa a Bíblia é pregada para o gentio e a outra coisa é pregada para o gentio, para os judeus. Tem nada a ver coisa de evangélico e gente do mundo, tá? Vai devagarzinho que você vai aprender aí. Ao contrário, tá? Já falei aqui de Pedro, né? Depois Deus que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, tá aí de novo, tá? Também operou por meu intermédio para com os gentios. Isso aqui, ó, tá explicadinho aqui, ó. Tá vendo? Por Deus que operou por meio de Pedro, tá? Como apóstolo aos circuncisos, tá aqui, né? Parou aqui. Também operou a meu intermédio para os gentios. Tá aqui. Tá bem separadinho aqui, se você quiser entender, tá? Você que decide se quer entender ou não. Reconhecendo a graça que me foi concedida, tá aqui, hein, gente, tá aqui, hein? Não quero enganar ninguém, não. Tô tentando te explicar. Eu aprendi. Graças a Deus eu tô livre. Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, ó, tá aí, ó, bem explicadinho, tá, gente? Bem explicadinho, ó. Tidos como colunas, viu? Estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios. Eu e você somos gentios, tá? Entenda. Aos circuncisos e eles aos circuncisos. Quem circuncisos? Judeus. Existia uma direção de pregação. Os apóstolos: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Essa passagem você aprende a vida toda que é para você. Todo mundo que entra na igreja aprende que essa palavra é para você. Mentira. Essa passagem Jesus mandou os apóstolos pregar para os judeus da casa de Deus perdidos, tá? Nenhum ia se perder. Isso estava falando: ide por todo mundo, aquele mundo, o mundo asiático, daquela pregação lá que existia naquele período até os anos 70,
tá? Até o ano, os anos 70 não, até o ano 70. Eu tenho que parar com esse negócio de falar anos 70. Até o ano 70. Aquela geração era até Jerusalém ser invadida por Roma pelo as pernas de ferro, que você já viu, que tem vídeo meu aí, você pode pegar e assistir, tá? As pernas de ferro da estátua da Nabucodonosor, que ia cercar Jerusalém, ia sitiar Jerusalém e ia destruir Jerusalém e o templo. E ali acabaria o sacrifício, acabaria a lei, seria o fim definitivo da lei. Então, ali iniciaria a graça definitivamente, porque não existiria mais sacrifício. O sacrifício já tinha sido feito na cruz do Calvário por Jesus, para levar os seus pecados, os meus pecados, tá? Então, quem se salvaria seria aquelas pessoas que não estariam dentro de Jerusalém no período da invasão do Império Romano. Tá, vamos continuar aqui, que você tem vídeo sobre isso aí, você assiste depois lá. Já está com 25 minutos, eu não posso ficar muito tempo não. Vamos lá. Na comunhão com eles, concordaram que devíamos dirigir a gentios. Tá. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Olha aí, Paulo e Pedro batendo de frente. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão, tá? Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentio a viver como judeu? Tá vendo aí? O próprio Pedro estava caindo nessa contradição, de querendo que o gentio vivesse de um jeito, conforme a lei deles, né? Mas uma contradição. Olha o que Paulo está explicando aí. Nós, judeus, de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado. Olha aqui, isso aqui é muito importante. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Eu espero que você entenda isso aqui, tá, gente? Que pela prática da lei, que Paulo está falando para Pedro, tá? Paulo está falando para Pedro: pô, você sabe que ninguém vai ser justificado. Jesus nos justificou. Mas por quê? Pela fé nele. Só. Basta crer em Jesus Cristo. E não pelas obras da lei. Você não pode viver mais pela lei. Você tinha que crer que Jesus Cristo era o Messias. Só isso. Então é o que ele está explicando aqui. Se, porém, procurando ser justificado em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores. Será Cristo, então, ministro do pecado? De modo algum. Seremos, se reconstruo o que destruí, provo que sou o transgressor, pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Olha o que Paulo está falando. Ele morreu para a lei, está vivendo para Cristo. Hoje ele crê em Jesus Cristo. Jesus é o Salvador, Jesus é o Libertador. Jesus acabou com a lei, então ele vai ressuscitar a lei. É o que ele está querendo dizer aqui. Olha que vai pior ainda, gente. Entenda isso aqui, olha só. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, na carne, no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Está entendendo, gente? O que está acontecendo com a situação aqui? Deixa eu explicar para você. Paulo está falando para Pedro que se ele viver pela lei por causa de algumas pessoas,
porque a aparência que outros, porque Tiago chegou, foi Tiago, não foi que chegou com, sei o que, foi Tito ou foi Tiago? Foi Tiago. Quando Tiago chegou, então Pedro, estava com aquele pensamento. Depois que Tiago chegou, já mudou. Não, vou mostrar que sou judeu. Então Paulo está falando, calma aí. Então nós estamos vivendo para Cristo. Cristo, eu vivo outra vida hoje. Hoje eu vivo para Cristo. Hoje eu não vivo mais para a lei. Ou seja, se eu vou matar Cristo, eu vou voltar para a lei, Cristo então morreu em vão. Cristo morreu em vão, gente. É o que ele está falando. Ou seja, não valeu de nada a morte de Cristo se eu vou viver da lei. O que são práticas da lei, gente? Era batismo nas águas, tá? Era circuncidar os irmãos, era fazer sacrifício, tudo que eram essas coisas da lei. E da lei são 631, gente. Aí vocês vão detalhando aí que vocês quiserem, são várias coisas da lei. Entra lá e procura as coisas da lei, tá lá em Deuteronômio, tá? Qualquer dia eu vou até falando sobre essas coisas aqui. Mas o fundamental deles era raspar a cabeça, era circuncidar, entendeu? Era coisa da prática da lei que eles anulavam a morte de Cristo. Ou seja, Cristo teria morrido em vão. Aqui, ó, Paulo fala, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, nesse corpo, gente, uma coisa é o corpo, tá? Carne. Outra coisa, depois eu vou falar sobre isso, pecado da carne e do espírito. Outra coisa é espírito. Paulo fala bem claro, tá? Eu vivo nesse corpo, é que Cristo vive em mim, pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, se você é justificado pela lei, Cristo morreu em vão. Então, gente, entenda isso, tá? Cristo morreu por você, morreu por mim. Ele levou. As pessoas falam que nós estamos com pecado, mas a Bíblia é bem clara. Paulo está falando aqui, Cristo levou os nossos pecados. Ah, não, mas espera aí você pegou pesado, que nós temos pecado. Se você está falando que não tem pecado, você é mentiroso, gente. Se você fala que tem pecado, você anula a morte de Cristo, tá? Entenda isso. Uma coisa é carne, outra coisa é espírito. Quando Jesus morreu, ele levou os nossos pecados. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Se você anula isso e você volta a dizer que tem pecado, volta a dizer que você está em pecado, Cristo morreu em vão, tá, gente? Então essa é a palavra de Deus. Eu vou fazer outro vídeo, continuação desse, não vou engatar aqui, vou continuar em Gálatas, mas vou fazer outro para te explicar isso, tá? Continuação. Entenda essas passagens aqui, Gálatas 2. Se alguém, tá aqui, ó, se alguém, vou até sublinhar, procurar ser justificado em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores. Será Cristo então ministro do pecado? De modo algum. Aqui, ó, se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor, tá? Então você volta para a lei. Aí você diz que você é transgressor. Quem era transgressor, gente? O que significa transgressor? Transgressor é transgredir a lei. A lei são 631 coisas da lei. Se você volta para a lei, você está dizendo que você é transgressor, porque você tem que cumprir. Se você errou você acabou, você é transgressor da lei. E é isso que acontecia. Eles não conseguiam cumprir a lei. Não conseguiam, eles já eram transgressor. Todos eles que viviam debaixo da lei, os judeus, já eram transgressor. A lei não era para gentio, era para os judeus. Então eles viviam sendo transgressor. Cristo veio para acabar com isso. O meu fardo é leve. Então quando Cristo veio, acabou a lei. Agora você é pela graça. Você foi justificado pela graça. Cristo levou os nossos pecados. Levou, acabou com a lei, encerrou tudo. Ou seja, você agora passa a viver em Cristo. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Simplesmente assim, simples assim. Meu fardo é leve. Jesus veio, reconhece Jesus como Salvador. Não aceitar Jesus como Salvador era reconhecer Cristo como Messias, tá? Nós somos escolhidos. Você não escolhe. Quem te escolhe é Deus. É Deus que te escolhe. Bota uma coisa na tua cabeça. Deus hoje nos escolhe. E sempre foi assim.
Nós somos escolhidos desde antes da fundação do mundo. Paulo fala sobre isso, tá? Você simplesmente, a tua mente desperta para Deus. E é isso que acontece. Ah não, eu tenho que ir para a igreja, tenho que aceitar Jesus, eu tenho que levantar a mão, eu tenho que reconhecer Jesus, eu tenho que entrar numa igreja evangélica. Esquece, tá? O que você tem que fazer, que eu vou falar daqui a pouco aqui, a diferença no próximo vídeo sobre os frutos do Espírito e os frutos da carne. Você tem que viver no fruto do Espírito. Nem sempre consegue, mas essa é a regra, tá? E Jesus Cristo, ele veio, ele levou os seus pecados, ele te salvou, ele te tirou da lei. Só que os evangélicos, uma notícia muito triste para você, hein? Você que é evangélico, você vive debaixo da lei. Paulo vai falar aqui, vou passar para o próximo vídeo, que maldito todo aquele que vive debaixo da lei, tá? Jesus veio, foi pregado no madeiro, tá? Ele levou nossos pecados para acabar com isso. Mas tem gentio hoje vivendo aqui do mesmo jeito que eu estou falando aqui, vivendo como judeu. Os evangélicos hoje, todos eles vivem debaixo da lei e eles anulam a morte de Cristo na cruz do Calvário. Isso é muito sério. Preste atenção nisso aí, tá? Vê se estuda um pouquinho, que você vai aprender que você está fazendo errado. Saia disso, saia dessa situação, muda. Cristo levou os seus pecados, Cristo te libertou. Você não tem que viver na lei, viva na graça de Cristo Jesus. Amém? Vou continuar aí, vou fazer outro vídeo, tá? Vê se você assiste um, depois assiste o outro, para não ficar muito longo. Vamos dar uma pausazinha.